Olá, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos estudos, a mais uma aula do nosso curso. E hoje nós vamos falar sobre sendo um discípulo de Jesus. Sendo um discípulo de Jesus é o tema da nossa aula de hoje. Estaremos juntos pelos próximos minutos compartilhando um pouquinho sobre o que o nosso mestre tem para nos ensinar, especificamente em sermos um discípulo dele. Ser discípulo está diretamente relacionado a termos atitude, ação, obra, trabalho, resultado. Não existe o discípulo que fica sentado numa posição contemplativa. Não, muito pelo contrário, o discípulo está para trabalhar, para colocar a mão na massa, para fazer e acontecer. E é isso que o nosso mestre tem para nos ensinar hoje. Vamos fazer a leitura do texto base da nossa reflexão. O texto base da nossa reflexão se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo de 1 a 11. João, capítulo 15, 1 a 11, onde nós lemos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Eu, Jesus, sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador, é o agricultor, é aquele que cuida da videira. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Todo ramo em mim que não dá fruto, eu tiro. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho-os falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, os galhos, os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam ao fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que em minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Que texto mais precioso, mais rico da palavra de Deus. Que texto maravilhoso, onde o Senhor Jesus usa a figura de uma videira, que nada mais é do que uma árvore que produz a uva, para falar sobre obras, para falar sobre resultados, discipulados, para falar sobre os nossos pedidos, para falar sobre a nossa alegria, para falar sobre o cuidado que Deus tem por nós e, mais uma vez, para falar do amor, que é o que nós encontramos no versículo 10 do capítulo 15 do Evangelho de João. Vou ler mais uma vez. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Texto preciosíssimo, texto rico dos evangelhos,
texto da palavra do nosso Senhor. E o que nós podemos extrair, o que nós podemos aprender deste texto em que o nosso Senhor nos ensina, deste texto que tem como título da nossa aula, sendo um discípulo de Jesus. Toda a nossa força, toda a nossa energia, toda a nossa motivação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Da mesma forma que assim em uma árvore, os galhos, eles somente produzirão frutos a depender do caule, do tronco, que conduz os nutrientes até as extremidades mais distantes daquela árvore. O Senhor nosso Deus é o agricultor que tem cuidado desta árvore, desta planta. O Senhor nosso Deus é quem cuida de Jesus Cristo, seu Filho. E nós, em Jesus, teremos todos os nossos pedidos atendidos. Isso que está no finalzinho do texto que nós lemos. Porém, um pouco antes, Jesus Cristo fala que aquele ramo, aquele galho que estando nele não dá fruto, será cortado, jogado fora, jogado ao fogo e vai arder. Podemos apenas exemplificar com outro texto da palavra de Deus que fala que a fé sem obras é morta, é vã, é nula. E isso nós entendemos no discipulado da seguinte maneira: discipulado é o resultado de ação, atitude, projetos, obra, executar, fazer, acontecer. Se estamos em Jesus Cristo e Ele é o nosso tronco, nós precisamos dar frutos, nós precisamos produzir conforme o que Jesus nos ensina, conforme o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou sobre o amor, você já teve esta aula aqui comigo. Jesus nos ensinou sobre a palavra, que seja o nosso dizer sim, sim, não, não. Você já teve essa aula aqui comigo. E hoje Jesus nos ensina sobre as nossas obras, sobre o nosso proceder. Ser um discípulo é ter a expectativa, ter a pretensão, ter a humilde pretensão de se tornar parecido com o nosso Mestre. Ser discípulo é ser seguidor. Ser discípulo é ser um admirador do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem admira, quem segue, procura ter os mesmos procedimentos. E o ministério de Jesus foi um ministério muito ativo, foi um ministério muito intenso. Em apenas 3 anos, relatou tudo o que temos nos evangelhos. Curou, multiplicou, realizou milagres, teve altos papos, altas conversas, proferiu sermões, andou sobre as águas, enfim, tudo que você já sabe, tudo que nós sabemos. E nós temos a humilde pretensão, o humilde desejo de sermos cada dia mais parecidos com o nosso Mestre Jesus. E como seremos parecidos? Tendo o mesmo procedimento, demonstrando amor, cuidando, tomando conta das nossas palavras, cuidando, tomando conta do nosso próximo, do nosso semelhante e, conforme a aula de hoje quer nos motivar, quer nos ensinar, praticando, agindo, demonstrando as boas obras que podemos fazer em Cristo Jesus. É muito interessante a figura de linguagem que é utilizada. É uma videira produz frutos. Que tipo de frutos nós iremos produzir quando a nossa videira é o nosso Senhor Jesus? Um dos principais frutos que nós iremos produzir, e este fruto é presente em toda a nossa vida, como deve ser presente em toda a vida daquele que ama ao Senhor Jesus, o principal fruto é o amor. O amor a Deus, de todo entendimento, de toda alma, de todo coração, com todas as nossas forças. O amor ao nosso
próximo, não apenas amá-lo como nós nos amamos, mas amar ao nosso próximo como Jesus Cristo nos amou. É talvez o principal fruto a ser produzido pela vida do crente no Senhor Jesus. E Jesus traz nesta palavra tão bonita, nesta comparação tão maravilhosa, onde ele pega uma figura da natureza, mas ao mesmo tempo nos dá uma palavra de responsabilidade, de exortação, de compromisso. Olha, se esse galho, se esse braço não produzir, ele será cortado, jogado fora e irá arder. É como se fosse uma ordem, é como se fosse um mandamento, é muito mais forte e mais incisivo do que uma mera orientação. É um procedimento que nos chama à responsabilidade de produzirmos frutos. Produzirmos os frutos do amor, produzirmos os frutos da bondade, da compaixão, da misericórdia, do perdão, junto aos nossos semelhantes, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, no nosso proceder, em tudo quanto fizermos, que possamos fazer em nome de Jesus. É uma responsabilidade, é um compromisso, é um chamamento, mas é também um convite agradável e maravilhoso que o Senhor Jesus faz. E, logo após vir esta palavra dura que nos confronta, vem uma palavra maravilhosa logo embaixo, onde Jesus fala que, se estivermos nele, podemos pedir qualquer coisa que o nosso Pai, o agricultor, o lavrador, irá nos atender. Eu vou ler novamente para você porque é maravilhoso esta porção da palavra de Deus. Está no versículo 7 do capítulo 15 de João. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será dado. Ora, podemos pedir tudo se nós estivermos em Cristo e se Cristo estiver em nós. Vejam a harmonia de sentimento, de entendimento que temos. Deus é quem cuida da árvore, Jesus Cristo é o tronco, é quem transporta os nutrientes, nós somos os galhos que iremos produzir os frutos. E em Jesus, nesta relação, neste contexto, nós podemos pedir tudo, que Jesus certamente irá nos atender. Tudo o que? Tudo que for bom para nós, tudo que for bom para o reino de Deus, tudo que for produtivo, tudo que for de mais importante. Ora, é uma harmonia, é um conjunto, todos trabalhamos em harmonia para produzirmos bons frutos. Frutos dos mais saborosos, dos mais bonitos, quando temos o cuidado do nosso Pai Celestial, quando temos a imagem e semelhança de Jesus Cristo na nossa vida, quando produzimos como fruto o seu amor, a sua compaixão, a sua bondade, o seu perdão. Importante ainda observarmos nesta figura de linguagem que o nosso Jesus utiliza, a figura da uva. A uva, naquela época, era uma importante iguaria, um importante prato, um requisito, um elemento essencial à culinária e à gastronomia do povo daquela época, do povo da gastronomia judaica. E tendo como pano de fundo, tendo como base a importância da fruta, aquele contexto, é que Jesus utiliza esta figura de linguagem. Ou seja, Jesus pega algo que era importante, como a videira, como a uva, para mostrar para nós também a importância de produzirmos frutos, de darmos resultado. É um convite ao trabalho santo, ao trabalho ministerial, ao trabalho na obra. Jesus nos faz esse convite, Jesus nos dá essa exortação
Vamos todos juntos trabalhar para produzir frutos, frutos maravilhosos, frutos importantes, como era a uva, como é a uva, como é o amor. Mas, se não produzir, será cortado e lançado fora. Produzir fruto, trabalhar, ser discípulo de Jesus, requer como condição o nascer de novo. Requer como condição abandonar a nossa natureza humana, carnal e ter um novo nascimento em Jesus Cristo. É um novo contexto, um novo cenário que se cria, que se forma em Jesus, para que nós possamos produzir, por meio dele, estes novos frutos. Quero ler mais um trecho e te convidar à reflexão. Para poder viver com Deus, a pessoa tem de nascer de novo e segui-lo. Este amor tem de ser desenvolvido pelo processo da poda. Amar é um processo. O amor não tem limite, o amor não tem fim, o amor é infinito, é um processo, o amor amadurece, o amor se torna cada vez mais belo, mais seguro, assim como a uva. Você já ouviu falar que a uva, quanto mais passa o tempo, melhor fica? A uva envelhecida, que é o vinho, né? Envelhecido torna cada vez mais gostoso e saboroso. O amor é assim. Vejam casais com anos, com décadas de vivência juntos, que relacionamento mais saboroso, mais gostoso, que relacionamento saudável, que gostoso ver esta união. O amor é assim, quanto mais passa o tempo, melhor fica, mais frutifica, e é o que podemos extrair da nossa palavra, da nossa aula. Jesus fala ainda dos nossos pedidos, que se estivermos nele e ele em nós, tudo quanto pedirmos nos será atendido. Veja que interessante, quero ler mais um trecho para você. Os nossos pedidos jamais serão egoístas ou mesquinhos, pois estarão em consonância, em harmonia com a natureza de Cristo Jesus, que somente demonstra o amor, a bondade, a graça e a misericórdia. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é harmônica. Está sempre em harmonia. A palavra de Deus se completa e se complementa. Produzir frutos neste contexto, e como todo contexto da Bíblia, do Novo Testamento, não há fruto melhor a ser produzido do que o fruto do amor. É um fruto característico do cristão, do servo de Jesus. O amor é resultado de uma vida em Cristo Jesus. Aquele que vive em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, não pode produzir outro fruto a não ser um amor, a não ser uma vida harmoniosa, amável, porque é o fruto principal do nosso Senhor Jesus. É um fruto em abundância, é um fruto maravilhoso, é um fruto importante, da mesma forma que a uva era naquela oportunidade, naquele contexto histórico, da mesma forma que é o amor nos nossos dias. Eu convido você a pensar, a refletir sobre que diferença que faria o amor verdadeiro, o amor em sua definição mais pura na nossa sociedade. Se tivéssemos mais amor ao próximo, que tipo de sociedade teríamos? Uma sociedade absolutamente diferente do que temos hoje. Isso eu convido você à reflexão, eu reflito, para vermos que falta faz o amor. A partir do momento que temos pouco amor na nossa sociedade, a nossa responsabilidade enquanto servos de Jesus Cristo é produzir ainda mais amor para suprir esta carência, esta deficiência tão grande de amor que vivemos hoje. Veja mais uma passagem que interessante que mostra isso que eu estou te dizendo. O fruto
subjetivo, que é a vivência do amor, produzirá o fruto objetivo, que é justamente o testemunho externo da nossa fé e do reinado de Deus em nossa vida. Percebam que por mais que a gente gaste horas conversando, estudando, compartilhando a palavra de Deus, nós sempre vamos cair, nós sempre vamos voltar a este sentimento, a este mandamento principal, que é o amor. Deus é amor. Jesus Cristo veio para mostrar o seu amor. E assim nós devemos trabalhar e dar frutos e produzir o amor. O amor não apenas não esse sentimento de amor humano como nós conhecemos, mas um amor divino e sobrenatural. Assim como Jesus nos amou, devemos amar ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Ao produzirmos o fruto do amor, como consequência natural, produziremos o fruto da alegria. Não tem como alguém estar em Cristo Jesus, conhecer a sua natureza, conhecer o seu fruto, fazer parte da sua condução de nutrientes sem ter a plena alegria. A nossa alegria não está presente por conta das circunstâncias. A nossa alegria não está presente por conta de fatores externos como chuva, sol, mais dinheiro, menos dinheiro, relacionamentos, namorada, esposa. Não, a nossa alegria, a nossa verdadeira alegria vem do alto, vem do Senhor Jesus. A nossa alegria vem do Senhor Jesus. E sabendo disso, eu quero te convidar a trabalhar, a produzir frutos, a produzir amor, a demonstrar amor, a viver o amor, a espalhar o amor enquanto nós vivermos. Convido você, eu estou fazendo esse convite para mim também, que nós possamos viver em amor. Veja o que a nossa lição fala. Enquanto vivermos, somos discípulos de Cristo e, por isso, devemos permitir que o Espírito Santo, que habita em nós, nos molde e talhe, segundo o perfil vivido, o nosso Salvador. Nos talhe, nos molde, nos transforme, nos faça, segundo o perfil vivido pelo nosso Salvador. É o que nós encontramos no livro de Mateus, em 2 Coríntios, em Gálatas, em Efésios, ou seja, como eu falei para vocês, o amor presente em todo Novo Testamento, é o amor presente em toda a vida de Jesus, é o amor presente em toda a palavra de Deus. O amor, o mais importante dos sentimentos, um amor que nos acompanha em toda a vida. Diferente de outros sentimentos, por exemplo, como as saudades, como a alegria, são sentimentos que têm os seus altos e baixos, que vão e voltam, diferente do amor. O amor nos acompanha em toda a nossa vida. E é isso que eu tenho para te convidar, é isso que eu tenho para compartilhar com você nesta aula. Te convido para ser um discípulo de Jesus Cristo. Te convido para produzir frutos. Te exorto, te chamo à responsabilidade que aquele galho que não produz frutos, conforme Jesus fala, será cortado, jogado fora para arder. Te convido a, em Cristo, pedir tudo o que você quiser, que será atendido. Te convido a produzir os frutos do amor do nosso Senhor, os frutos que caracterizam a vida do verdadeiro servo, do verdadeiro discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Te convido a produzir frutos, a dar resultado, a trabalhar na obra, pois a obra precisa de trabalhadores, pois a nossa sociedade, o nosso mundo precisa do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, precisa conhecer o seu amor, precisa ver o amor em nós, precisa ver o nosso amor junto ao nosso próximo, junto ao nosso semelhante. Está faltando amor na nossa sociedade, está faltando amor na nossa vida. E nós que conhecemos deste amor,
temos a responsabilidade de produzirmos frutos deste amor. Da mesma forma que a videira produz o seu fruto e alguém vai e consome aquela uva, nós devemos estar sempre produzindo frutos de amor. E é este o meu convite para você. Lembrando que é um convite que eu te faço, mas é também uma responsabilidade, uma exortação que o nosso Senhor Jesus faz. Produza frutos, frutos do amor, frutos da alegria, frutos do Espírito Santo em nós, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por mais estes momentos, por estes minutos que passamos juntos, compartilhando, aprendendo sobre a Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus não volte vazia, e nós sabemos que ela não volta mesmo. Que a Palavra de Deus seja uma semente multiplicadora nas nossas vidas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.